Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, e recebe hoje, com muito prazer, aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, a diretora do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de Santos, Suzete Faustina dos Santos. Boa tarde, Suzete, é um grande prazer recebê-la aqui. Boa tarde, prazer é nosso, prazer é meu de estar aqui podendo falar de um assunto tão importante que permeia a nossa sociedade. Né? Sem dúvida nenhuma, Suzete. Também conosco o Ivo Miguel Evangelista, que é o coordenador de Igualdade Racial e Étnica da Prefeitura Municipal de Santos. Boa tarde, Ivo. Prazer recebê-lo aqui na Opinião. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Suzete. Acho que é de suma importância que possamos estar conversando e colocando em pauta alguns temas tão atinentes à comunidade negra como um todo dentro da nossa região e, quiçá, do nosso país. Muito bem, neste Dia da Consciência Negra, dia consagrado à consciência negra. E, nesse sentido, nós vamos assistir agora o primeiro VT do programa de hoje, que trata exatamente sobre a questão de que 8 em cada 10 vítimas de racismo nas redes sociais são constituídas por mulheres negras, por mulheres pretas. Vamos ver o VT, por favor. As imagens mostram um método brutal usado no século XVI para punir escravos. Nos pelourinhos, pretos que fugiam ou organizavam revoltas eram chicoteados aos olhos do público. Eles serviam de exemplo para que outros não ousassem seguir o mesmo caminho. Os pelourinhos do Brasil moderno, do século XXI, são as redes sociais. A expressão é do sociólogo Luiz Valério de Paula Trindade e faz uma analogia para explicar como as plataformas digitais se tornaram uma espécie de praça pública para um linchamento virtual de pessoas pretas. Trazendo esse conceito para os dias atuais, a gente observa que os discursos de ódio nas redes sociais, eles consistem em uma espécie de castigo ou um chicote digital que provoca esse tipo de, digamos, de castigo contra, principalmente as mulheres negras, que ousam, entre aspas, saírem do seu lugar social considerado legítimo. O sociólogo e doutor por uma universidade na Inglaterra é autor do livro Discurso de Ódio nas Redes Sociais. A obra é resultado de uma pesquisa feita em publicações nos perfis de celebridades e de pessoas comuns. A constatação é que mulheres negras são as principais vítimas de falas discriminatórias nas plataformas. São 80% dos casos. E esse discurso de ódio é normalmente apresentado como piada, tornando a violência conivente para o agressor, que com frequência alega que tudo não passou de uma brincadeira. Esse tipo de prática, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, por ser manifestada no ambiente virtual, ela tem consequências, sim, tem impactos na vida real das pessoas. Então é importante não alimentar essa espiral de ódio. Algumas ações podem ajudar a combater o racismo nas redes. A primeira questão da formação, educação, levar informação e conhecimento embasado para essa comunidade, né, de jovens. Outra prática também consiste em não replicar. Muito bem, como se viu no VT, é um dado gravíssimo. Suzete, gostaria de começar com você. 80% das vítimas nas redes sociais de racismo são de mulheres negras. É um dado realmente gravíssimo, seríssimo, Suzete. É um dado bastante grave, até porque a gente está num país onde diz que não somos preconceituosos, mas existem várias formas de preconceito todos os dias, não somente o preconceito contra as mulheres pretas, né, mas várias formas de preconceito. E os discursos de ódio, hoje em dia, eles estão levando as pessoas a se mostrarem de uma outra forma, onde as próprias redes sociais garantem a impunidade, porque as pessoas depois falam que é brincadeira, se você faz uma denúncia também, essa denúncia não é levada, os administradores, eles analisam as denúncias e depois eles falam que não viram nada de errado, nada que pudesse fazer alguma ação contra aquela pessoa, né? E
como acontece há muitos e muitos anos, nós tivemos muitos avanços, mas ainda assim as mulheres, especialmente as pretas, elas são vistas de forma mais voltadas para a sexualidade e não para a sua capacidade em ser mulher, em ser preta e poder realmente estar em prol da sociedade. Muito bem. Ivo, Miguel Evangelista, Ivo, gostaria de ouvir, nós estamos em pleno período do Dia da Consciência Negra. Eu queria perguntar a você, Ivo, o seguinte, você como coordenador de igualdade racial e étnica da Prefeitura Municipal de Santos, há o que comemorar nessa data? Sim, eu entendo que temos que comemorar sim. Esse é um dia 20 de novembro, dia alusivo à morte de Zumbi dos Palmares, né? E Zumbi, no dialeto africano, quer dizer aquele que não morre. Então é aquele que resiste, é um dia que é motivo de luta, e luta eu digo no sentido de nos irmanarmos para comemorar, e resistência, e resistirmos e buscarmos objetivamente o nosso espaço no âmbito da sociedade. Então temos que comemorar, mostrando a nossa cultura, as nossas tradições, que é muito importante para que a sociedade como um todo possa tomar ciência do que realmente é a história do negro, não só no âmbito do Brasil, mas no âmbito do mundo. Muito bem. Suzete, luta e resistência. Luta e resistência. A gente precisa realmente estar sempre presente nessa resistência e comemorar, não para dizer assim, temos um dia. Neste dia, a gente dá ênfase à nossa presença, mas todos os dias nós precisamos estar juntos, lutando para mostrar para todos que nós temos capacidade, nós somos possíveis, nós temos que estar em vários lugares, nós podemos estar em vários lugares da sociedade, exercendo várias funções de topo, né? Porque a gente exerce várias funções, mas normalmente é muito difícil de ver uma pessoa preta em determinados níveis de funcionalismo, em níveis sociais. Então a gente precisa comemorar sim, mas não para dizer temos um dia, para mostrar às pessoas que nesse dia nós estamos afirmando que nós vamos continuar lutando e resistindo para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades dentro da nossa sociedade. Muito bem, Suzete. Eu queria agora saber de vocês o seguinte, vocês integram, como servidores públicos que são, a Diretoria de Departamentos Humanos, a Coordenadoria de Igualdade Racial e Étnica do município de Santos. Queria que você nos desse um panorama dos avanços obtidos nessa luta, nesse movimento de luta, de resistência, no caso, em Santos, na questão da igualdade racial e étnica. Por favor. Igor. Olha, nós temos, apesar de que as pessoas às vezes pensavam que um governo de um partido que nem o PSDB, que nós não teríamos avanços, nós temos tido avanços pontuais. Tanto o prefeito anterior, Paulo Alexandre Barbosa, como o prefeito Rogério Santos, têm sido prefeitos que têm tido a sensibilidade de aprovar políticas públicas importantes para a nossa cidade. Nós conseguimos aqui 20% de cotas para afrodescendentes no serviço público, que nem a Suzete muito bem disse há pouco. Então nós conseguimos esse avanço. Hoje podemos dizer que nós já temos quase 10% de afrodescendentes no serviço público, coisa que outrora não existia, né? Eu posso dizer até que a minha irmã, Dina Elizabeth, que trabalhou 56 anos na prefeitura, era um dos remanescentes das pessoas abriam a porta para ver aquela mulher negra, e esses dias eu estive na Secretaria de Finanças e vi lá, de uma forma muito satisfatória, no mínimo 3 ou 4 afrodescendentes trabalhando. Então, avançamos. Nós temos aqui o afroempreendedorismo, que eu também acho que é de suma importância, que na sua essência mais de 90% são mulheres negras que empreendem, mulheres negras que muitas delas são arrimo de família e procuram buscar no afroempreendedorismo um meio de subsistência para si e para suas famílias. Temos também o Fundo Municipal de Igualdade Racial, que ainda está em tramitação, mas breve será uma realidade para que nós possamos alavancar políticas públicas importantes para a nossa comunidade como um todo, né? Estamos agora também tramitando o selo de igualdade racial. O que seria esse selo? Que as empresas pudessem ter nos seus efetivos 20% de afrodescendentes e teriam estampado nas suas empresas um selo de igualdade racial
por um ano, que seria muito importante para elas, até para as pessoas se sentirem contempladas nesse sentido. Tenho ido às empresas e tenho visto de uma forma muito satisfatória que todos assinam um documento cientificando que estão prontos para ter amanhã esses afrodescendentes nos seus contingentes de funcionários. Então, são políticas pontuais que nós temos avançado. Temos a comissão da Lei 10.639, reformulada pela 11.645, que fala de obrigatoriedade do estudo da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, e a cultura indígena, que tem caminhado também de uma forma salutar. Secretaria de Educação, trabalhando em conjunto conosco, tem aberto, eu tenho ido às escolas, eu tenho feito palestras com as professoras nesse sentido, então caminhamos também de uma forma significativa. E temos também o Comitê à Saúde da População Negra. Neste momento estamos querendo fazer o retorno do espaço para atendimento às pessoas acometidas de anemia falciforme. Anemia falciforme que tem uma prevalência muito grande na comunidade negra, porque já veio com os nossos ancestrais, e que tem uma expectativa de vida em média de 60 anos, mas tem vitimizado jovens com 30 anos de idade. Então, essas são algumas das políticas que nós temos caminhado efetivamente aqui em nossa cidade. Eu gostaria que a Suzete também nos desse um balanço desses avanços, Suzete, que realmente são muito significativos, né? Mas eu gostaria que você falasse no próximo bloco. Nós temos que chamar um rápido intervalo, mas em seguida voltaremos nesse mesmo assunto. E lembrando apenas que a Diná, que o Ivo fez referência, alta e grande funcionária da Prefeitura Municipal de Santos, da Secretaria de Finanças. Inesquecível a Diná Evangelista como alta funcionária da Prefeitura Municipal de Santos. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, duas lideranças da comunidade negra em Santos, a Suzete Faustino dos Santos, que é diretora do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria da Mulher, Secretaria de Cidadania, de Direitos Humanos e Diversidade. E também o Ivo Miguel Evangelista, que é exatamente o diretor do Departamento de Direito de Igualdade Racial e Étnica da Prefeitura Municipal de Santos. E no bloco anterior, Suzete, eu deixei o gancho para que você falasse um pouco mais a respeito dos avanços obtidos pelo movimento nos últimos anos. Exato. Nos últimos anos, dentro da nossa cidade, dentro da nossa prefeitura, a gente tem o nosso conselho, que é o conselho que tem o maior número de pessoas, é o conselho com o maior número de pessoas e um dos mais antigos também, né? Sim. E ele tem o maior número de pessoas porque ele abriga diversas classes sociais que também acreditam nessa igualdade entre as pessoas pretas, então eles têm todos o mesmo objetivo, colocar a comunidade negra, as pessoas, tanto homens quanto mulheres, dentro desse cenário, dentro da questão social da cidade de Santos, mostrar que todas as pessoas são iguais, que todas as pessoas têm os mesmos direitos e todas as pessoas podem e devem estar dentro de uma sociedade de acordo com todos os preceitos da sociedade. Então, diante disso, tanto no governo anterior, que era do Paulo Alexandre, tanto no governo atual, né, a gente lida com essas questões de partido, mas é só no momento que tem a eleição, porque Sim. Depois a gente precisa governar por uma sociedade, não importando para ela quem foi de partido, quem foi de outro, e saber dos anseios da sociedade. Governar para todos. Governar para todos, isso. Uma cidade para todos, assim como também para as pessoas que são ditas minorias. Sim. Minorias em direito, mas maioria em quantidade. De fato. De fato, maioria em quantidade. E as pessoas estão aí de olho nessas políticas públicas. Conforme o Ivo falou, a gente tem e obedece à lei de cotas também, Sim. né? A prefeitura obedece à lei de cotas. Nós também temos a questão que nós estamos tentando trazer de volta o consultório para cuidar da saúde das pessoas, porque tem algumas doenças que são específicas, claro. Né, de algumas etnias,
e elas precisam ser tratadas de forma específica. Não pode ser tratada tudo de uma forma só, como se fôssemos todos iguais. Não somos todos iguais de nenhuma forma, e nem nas doenças que acometem as pessoas. Temos também o selo que o Ivo falou, o selo está em produção, né, porque são as empresas que realmente têm um olhar diferenciado para a sociedade e acreditam que as pessoas fazem parte da sociedade e que todos juntos podemos fazer uma sociedade melhor. Então, a gente tem dentro do nosso governo, sim, várias políticas voltadas para essa população, não só para a população negra, como para outros segmentos, porque o nosso departamento, ele agrega 7 segmentos, né? Sim. Então, a gente trabalha praticamente com todos os segmentos envolvidos dentro da nossa sociedade e que realmente precisam de olhar, precisam que as pessoas conheçam que eles estão ali e de que forma nós podemos agregar os nossos serviços. Muito bem. Direitos humanos, igualdade racial e étnica. E você falou agora há pouco em saúde, o Ivo também, no bloco anterior, e eu queria chamar o VT, o próximo VT, que trata exatamente da questão da saúde. Vamos ver, por favor. A desigualdade racial na saúde começa nas primeiras horas de vida. Em comparação a crianças brancas, cerca de 2 vezes mais as crianças negras não fazem os testes da orelhinha e do olhinho, essenciais para a detecção de problemas de audição e de visão. A proporção de gestantes negras que não têm acesso a um pré-natal adequado é quase 80% maior do que a de gestantes brancas. O número de mulheres negras adultas que nunca realizaram um exame clínico de mamas ultrapassa em 70% de mulheres brancas. O levantamento é do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, baseado em pesquisas nacionais até 2020. Acredita-se que a pandemia tenha agravado ainda mais esse quadro. Desde os primeiros anos de vida, e isso vai se arrastando, isso vai acumulando, na verdade, essas desigualdades se acumulam ao longo da vida do indivíduo. Por exemplo, como o acesso à população negra, que é menor, a exames de rotina como aferição de colesterol, glicemia, de pressão arterial. As pessoas negras são a maior parte dos usuários do SUS, as mulheres em especial, porque historicamente elas procuram mais os serviços. Prejudicadas pela desigualdade racial e com menos acesso à saúde, as mulheres negras ficam expostas a doenças, tanto do ponto de vista da prevenção quanto do tratamento. Então a gente hoje tem um problema seríssimo da mortalidade materna. Você poderia dizer, poxa, mortalidade materna, a mulher entra, ela não está doente, ela entra num serviço para ter um bebê e ela é tão maltratada dentro do serviço de saúde. Desde 2009, o Ministério da Saúde tem a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Em 2017, uma portaria da pasta tornou obrigatório o preenchimento do quesito raça-cor nos formulários de saúde. A primeira coisa é reconhecer que o racismo é uma questão estrutural e que ele está impactando na saúde. Isso é a primeira coisa, né? Isso precisa estar claro. Então, o que a gente precisa hoje, o passo importante e fundamental, é que a gente implemente a política. A gente não precisa de novas políticas, não precisamos de novas estratégias. Muito bem, aí está o VT, e que se vê, Suzete, é a desigualdade, né? Da infância até a vida adulta. Exatamente. Existe sim a desigualdade e nós temos que começar a tratar isso desde a primeira infância. Tudo que ocorre na primeira infância, que nós passarmos para as crianças e que nós pudermos melhorar a vida, ele vai acompanhar para a vida inteira. E se nós cuidarmos da primeira infância, como nós estamos cuidando dentro da nossa cidade, porque na semana passada a gente teve o 2º Seminário Santos pela Primeira Infância, né? E que a gente está cuidando de 0 a 6. Nós estamos implementando no município políticas que vão de 0 a 6, porque a gente acredita que se a gente cuidar da infância, nós vamos ter adultos mais conscientes e com menos possibilidades de doença. Então, nós estamos tratando da prevenção. Nós estamos investindo num setor, nós estamos investindo na infância. Isso não é um gasto, isso é um investimento que lá na frente a gente vai ter os nossos benefícios. E dentro da nossa cidade, eu acredito assim, nós não temos
Lógico, existe em todos os lugares, mas não é um fator tão preponderante que as pessoas pretas elas não tenham a oportunidade na questão da saúde. Nós temos dentro da nossa cidade o projeto Mãe Santista. O projeto Mãe Santista ele é voltado para as pessoas mais carentes, tem algumas etapas que as pessoas têm que cumprir, e é preciso mesmo que as pessoas cumpram essas etapas, mas, dentro do possível, todas elas podem ser atendidas. Nós temos realmente a questão do SUS, né, que é um problema federal, mas, dentro da possibilidade, na nossa cidade, todas as pessoas que precisam, principalmente nessa questão da gestação de cuidados, elas estão bem amparadas pelos programas que a prefeitura implementa e dá continuidade. E como foi dito, muitas vezes a gente não precisa de mais leis. A gente precisa que aquelas que foram colocadas, elas sejam implementadas, elas sejam colocadas em prática. Porque a gente tem leis excelentes dentro do nosso país, mas muitas vezes elas ficam só no papel. Então sejam a gente cumpridas, né? Exatamente. Está na hora da gente rever algumas leis e fazer com que elas realmente sejam válidas e melhorem a vida das pessoas. É verdade, sem dúvida nenhuma. Falando em saúde, Ivo, você abordou a questão da anemia falciforme. Sim. E que a possibilidade de um ambulatório, de ser criado um ambulatório, é isso? Na realidade, não seria nem a sua criação, seria o retorno. Né? Esse ambulatório aqui em Santos foi fechado há algum tempo atrás e nós agora estamos buscando o retorno. Eu havia conversado já com o secretário de Saúde na época, o Dr. Catapreta, já falei com o secretário atual. Isso está em trâmite para que nós possamos reativar esse ambulatório, que é de suma importância para a população negra, porque sabemos que a anemia falciforme é uma doença que não tem cura, uma expectativa de vida em média de 60 anos, mas estamos perdendo jovens em média com 30 anos de idade, né, o que é muito triste. Então, que tenha um tratamento efetivo para pelo menos ter um prolongamento de vida. Mas já corroborando um pouco com o que a Suzete falou, nós temos que tratar algumas doenças específicas atinentes à comunidade negra de uma forma diferenciada. O negro tem uma tendência maior à pressão arterial. Eu tenho 2 irmãs e 2 filhas, 4, tomo remédio para pressão. Eu só não aconteceu comigo porque sou um corredor amador, das minhas corridinhas consegui equilibrar, né? Com a pressão arterial vem o glaucoma, como vimos nesse filme, uma baixa visão da pessoa para já ver isso na tenridade, então origina o glaucoma, uma maior incidência de mioma nas mulheres negras, né? Então essas são algumas das especificidades que acometem, entre outras, maior incidência no homem, ao câncer de próstata, em média, se tem que começar com 40 anos, o negro teria que começar com 30 anos de idade, porque tem uma incidência maior de câncer de próstata no homem negro, uma tendência. Então, são especificidades atinentes à comunidade negra que temos que ver com um olhar diferenciado. Então, está em tramitação, vamos reativar, com certeza, esse ambulatório de anemia falciforme. Este ano ainda? Será ou para o ano que vem? Olha, se não conseguirmos, mas no início do ano que vem, com certeza, já estamos em tratativa com a Secretaria de Saúde e vamos reativar, sim, esse ambulatório para atender a comunidade negra como um todo. Um compromisso aí da Prefeitura e da Secretaria de Saúde já para o ano que vem, a reativação desse ambulatório para ajudar a comunidade negra com relação a esse mal perigosíssimo que é a anemia falciforme. Esse é um dos avanços aí que vamos ter em pouco tempo, né? Exato, já está em tratativa há bastante tempo já. Faltam algumas questões e com certeza a cidade vai ganhar esse ambulatório. Sem dúvida. Pois não. Eu queria fazer um adendo ainda em relação a isso. Dentro da nossa programação, agora no dia 28, nós trazemos a doutora Berenice Kikuchi, que é uma das maiores autoridades do país em anemia falciforme, e ela fará uma palestra aqui nesse prédio mesmo, na Escola de Saúde, para os profissionais de saúde, que é muito importante, até para quando houver a reabertura desse ambulatório, que eles saibam como lidar com vários fatores que são atinentes à anemia falciforme. Muito bem, dia 28. 28 às 14 horas. Às 14 horas, aqui mesmo, no prédio aqui na Amador Bueno, 333, essa palestra da doutora Berenice Kikuchi. Muito bem, vou pedir a licença de vocês
Vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral, que hoje recebe com muito prazer aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, Suzete Faustino dos Santos, que é a diretora do Departamento de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Santos, e Ivo Miguel Evangelista, que é coordenador exatamente da área de igualdade racial e étnica. Eu queria, neste bloco, Suzete e Ivo, falar um pouco a questão da geração de emprego, da oportunidade de trabalho para a população negra. Em termos de Brasil, em Santos nós temos uma realidade que me parece bem mais razoável, enfim. Mas em termos de Brasil, isso ainda não acontece. Por que isso não acontece, Suzete? Ivo, fiquem à vontade. Não, pode falar. Pode falar, depois eu complemento. Olha, veja bem, nós aqui no âmbito de nossa cidade começamos fazendo essa lição de casa quando conseguimos aprovar essa lei de 20% de cotas para afrodescendentes no serviço público. Então, o serviço público, nós temos já um avanço, uma inserção maior. Agora, é assim, Nascala, hoje nós estamos começando a formar o nosso povo negro, né? O advento das cotas hoje, por exemplo, na USP, nós temos lá vários jovens negros que estão hoje fazendo medicina, fazendo faculdade de Direito, entre outras funções, mas o mercado de trabalho ele não é receptivo na mesma proporção que deveria, né? Isso está dentro do racismo estrutural. As estruturas, né, elas continuam ainda não dando essa possibilidade de acesso. Então, nós estamos formando os nossos jovens e eles não estão sendo inseridos no mercado de trabalho na proporção que deveria. Isso está ligado ao racismo estrutural que é iminente no nosso país. É preciso que esse racismo seja debelado, né, para que nós possamos entrar, porque nós somos 56% da população. Hoje o negro começa a entender que é pela educação que ele tem que se educar para que ele possa ter um espaço melhor na sociedade, mas as estruturas não estão deixando que eles entrem na mesma proporção que deveria no mercado de trabalho. Deveria acontecer 56% da população, isso teria que ser proporcional na área do emprego, não, Suzete? Deveria sim, mas ainda nós esbarramos na questão da qualificação. As pessoas ainda elas não estão qualificadas para determinadas áreas. Muitas vezes, citando aqui o exemplo de Santos, nós temos o programa Caravana das Oportunidades, onde uma vez por mês a gente vai nas regiões mais carentes e normalmente a gente leva proposta de emprego. E muitas vezes a gente não consegue preencher as vagas. Não consegue preencher as vagas por quê? Porque falta qualificação. Nós ainda encontramos adultos sem escolaridade mínima para poder pleitear vaga, né? Então, a gente precisa, além de oferecer emprego, oferecer qualificação para as pessoas, para que elas possam pleitear aquela vaga. E também a educação, muitas vezes, ela precisa se entender o que ela quer para as pessoas, porque muitas vezes a educação está preparando as pessoas para o ensino superior e esquecem de preparar as pessoas para esse meio, que é a questão realmente do mercado de trabalho, do que elas precisam da qualificação. Então, as pessoas vão normalmente procurar o ensino superior e, às vezes, eles não acham a vaga para esse curso superior que ele fez, mas ele tem aqui no meio, né, a questão do ensino técnico, do ensino médio. Então, também a educação ela precisa definir dentro do nosso país o que é o melhor para as pessoas que estão aptas a pleitear emprego. Porque... Aliás, Suzete, na segunda-feira, só rapidamente, nós tratávamos desse tema com uma especialista, a professora do Centro Educativo Paula Souza, de educação profissionalizante. Então, há uma série de cursos que são oferecidos nas ETECs
e vamos ter em breve uma ETEC na Zona Noroeste em Santos, uma FATEC também, né, conforme foi anunciado pelo prefeito Rogério Santos e pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas. E as ETECs oferecem uma série de cursos profissionalizantes, nas mais variadas áreas, técnico de edificações, técnicos de enfermagem, eletricistas, marceneiros, enfim, uma série de cursos, até mesmo na área da gastronomia, e seria muito interessante a preparação para a qualificação dessas pessoas. Exato, as pessoas precisam ser qualificadas, e as empresas também, elas poderiam ter uma espécie de convênio com as universidades, o Centro Paula Souza, por exemplo, né, que são qualificadoras a nível médio, para que elas absorvessem esses educandos que estão fazendo esses cursos técnicos no mercado de trabalho. Então, às vezes, tem a vaga, não tem a pessoa qualificada, tem as entidades, tem as escolas que trabalham com isso, mas também não chegam nesse local. Então, é preciso haver um trabalho melhor estruturado, intersetorial, para que as pessoas conversem entre si e possam absorver essas pessoas que estão aí no mercado. Muito bem. Educação profissionalizante, Ivo. Por exemplo, cursos de logística, são oferecidos pela ETEC, cursos portuários, né? São cursos realmente até de tecnologia, cursos assim da moda, enfim, oferecidos pela ETEC gratuitamente. É certo que o jovem deveria ser encaminhado para já desde no ensino médio, ter uma atividade profissional. Né? Sim, eu concordo que essa parte ela realmente tem que existir, mas, Pascal, isso passa também por um olhar diferenciado para que as pessoas, muitas das vezes, dependendo dos cargos, não fiquem cerceadas do seu direito por causa do chamado racismo estrutural. São as estruturas, às vezes não é nem a empresa que tem essa visão, mas as pessoas que lá estão, né, que são racistas, acabam ali impactando, impedindo. Eu mesmo trabalhei na COSIPA durante muitos anos, e eu estava habilitado para um cargo maior, que já exercia como chefe de turno, e meu chefe direto falava para mim, não, eu tenho que esperar o outro que estava na função ser habilitado lá para você. Bem, eu procurei o gerente, conversei com o gerente puxou o meu prontuário, olhou lá, a escolaridade compatível, o meu desempenho compatível, e imediatamente eu passei a receber aquele salário. Então, como eu disse, não era a empresa, são as pessoas que estão no intermediário que acabam impactando e impedindo as pessoas do seu avanço. Mas como a Suzete colocou também com muita propriedade, é preciso também que as pessoas que estão no mercado às vezes sem essa condição de ir a um ensino superior, que busque as funções médias, né, técnicas, porque o mercado está carente realmente desses profissionais. Sem dúvida nenhuma. E a educação é a melhor alternativa, não, Suzete? É o melhor caminho para o crescimento, para o desenvolvimento. Né? Sim. E também precisa haver uma maior divulgação, porque a gente anda pelas comunidades mais carentes e muitas vezes esses cursos, essa divulgação não chega até lá. Então a gente precisa contar para eles. É que nem a prefeitura oferece diversos tipos de serviços. E muitas vezes a gente vai na caravana das oportunidades, a gente leva vários serviços de todas as secretarias. E aí a gente precisa ficar contando para as pessoas que os serviços estão disponíveis e a forma como eles acessam. Né? Então, por isso que a gente fala, nós vamos até a comunidade para contar para eles que existe o serviço e que eles estão aptos, que todos podem acessar, porque é serviço público, é serviço para a comunidade. Então, a gente vê muito isso, que eles têm o desconhecimento. Muitas vezes nós temos as vagas, nós temos o serviço para eles, nós temos o serviço de saúde, mas eles não sabem como acessar. E muitas vezes eles não sabem como acessar porque as pessoas nas comunidades mais carentes, eles já trazem em si essa questão da inferioridade. Eles já trazem neles
que determinados lugares não são para eles, que eles não podem entrar para ele. Eles não podem entrar, não podem estar naqueles lugares. E muitas vezes a própria sociedade acaba reforçando que determinados locais não são para eles. Alguns locais, realmente, as pessoas fazem questão de dizer que não, mas o serviço público é para todos e as pessoas precisam acessar o serviço público, saber o que tem e também contar para a gente o que ele achou, porque a partir do momento que a comunidade fala para a gente que precisa mudar, aí sim nós vamos ter uma visão melhor, porque se as pessoas não chegam, não acessam, não falam, a gente também acha que está da forma, né, correta, melhor, e muitas vezes não está. Então a gente precisa que as comunidades elas compareçam, que elas participem, as reuniões de conselhos, que elas façam reunião de conselhos. É preciso que as pessoas estejam ali emitindo as suas opiniões, não tenham medo de emitir. Aceitar é uma coisa, mas se é o melhor para a maioria, tem que ser feito o melhor que é para a maioria. E no decorrer do tempo, vai se fazendo os ajustes necessários para que possa virar uma política social, para que possa virar realmente uma ação da cidade contínua. Então, as pessoas precisam estar junto também. É dar vez e voz a todas as correntes do pensamento, como fazemos aqui no Opinião Litoral, dando oportunidade, vez e voz a todas as correntes do pensamento, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Por isso é fundamental, a comunicação é fundamental. Aquilo que estamos fazendo aqui, na medida em que os nossos entrevistados de hoje estão divulgando com muita clareza esse rol de oportunidades existentes no serviço público e particularmente na Prefeitura Municipal de Santos. Eu vou pedir licença de vocês mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral e agora vamos para o último bloco. Eu digo que quando passa muito rápido, quando o programa tem conteúdo, vai rapidinho. Estamos recebendo hoje com muito prazer Suzete Faustino dos Santos e Ivo Miguel Evangelista, ambos representantes da Prefeitura Municipal de Santos, servidores públicos da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos, Secretaria da Mulher e de Diversidade da Prefeitura. E eu queria falar neste bloco agora com vocês um pouco a respeito da violência que muitas vezes a comunidade negra é afetada, é atingida, é agredida, tá certo? Pelo racismo que se vê em diversos lugares, lamentavelmente ainda. E nesse sentido, esse me parece um dos problemas mais graves, não? A questão da violência, não, Ivo? A violência impacta a sociedade de uma forma veemente, né? Em números, principalmente a juventude negra, a cada 20 minutos um jovem negro é assassinado nesse país. Isto é um absurdo, né? Então, os fatores de violência, hoje, nós temos um contingente carcerário de 800 mil presos, dos quais 550 mil são negros e, na sua grande maioria hoje, né, mulheres negras, né? E às vezes pelas coisas mais ínfimas, por não ter um defensor público para poder defendê-las por qualquer fator torpe. Eu lembro de uma mulher que entrou no supermercado e retirou de uma das prateleiras um absorvente higiênico porque estava necessitando e ela foi vista, foi presa e essa mulher pegou 3 anos de prisão por buscar algo para sua higiene própria. Então, coisas absurdas, principalmente, que são atinentes à comunidade negra, né? É preciso que se mude essa visão em termos do negro, né? Eu mesmo sou como eu disse aqui, sou um corredor amador, eu saio para correr do Canal 5, vou pela areia, quando venho por cima eu me deparo com mulheres entre Gonzaga e Boqueirão, quando me vêm segurando a bolsa, como se eu fosse rupiá-las, né? Numa oportunidade eu falei para uma dessas senhoras, minha senhora, eu estou aqui com um tênis de quase R$1.000, uma camiseta de 200, um short de 200, a senhora acha que eu vou pegar essa sua bolsa com meia dúzia de moeda? Todo mundo começou a rir no ponto. Mas isto é assim, eu já sou uma pessoa que já estou calejado
pela vida por uma série de fatores, mas para um jovem negro isso impacta de uma forma diferente. O maior número de suicídios também é na juventude negra, sabia? Então, às vezes, não saber lidar com esses fatores. O trabalhador negro, ele sai do seu trabalho, quando segue na ciclovia, a abordagem da bicicleta é do homem negro, de uma forma vexatória. Então, essa visão estereotipada precisa mudar. A forma de abordagem, a forma de lidar com a comunidade negra como um todo no âmbito da sociedade. Suzete, a questão da violência é muito séria, né? Muito grave. A questão da violência é algo sem precedentes. E o que acontece? Ultimamente, nós temos visto o ódio, discursos de ódio mesmo, aumentando essa violência, colocando as pessoas umas contra as outras, sem que haja necessidade, porque normalmente a sociedade já tem as suas diferenças, isso já acontece, e há uma inflamação maior atualmente. Sim. Contra isso. E, normalmente, as pessoas que mais são impactadas, as pessoas que mais sofrem por isso, são as pessoas negras mesmo, porque acabam sendo colocadas em evidências com estereótipos que Sim. não pertencem a elas, né? Não é o estereótipo, é porque a pessoa é preta. Então, isso, atualmente, a sociedade, a gente pensou que após a pandemia, que durante o período da pandemia, nós seríamos melhores, e o que nós temos visto atualmente não é uma melhora. As pessoas ficaram mais raivosas, as pessoas estão colocando umas contra as outras, e o pior, algumas pessoas, elas encontram apoio a esse ódio, né? É que nem nós estávamos falando aqui, desse caso atual da segurança, né, que foi ofendido no shopping. É um shopping aqui da cidade, né? No shopping da cidade, uma situação assim extremamente... não tem nem classificação, só que a pessoa que fez isso, ela é tida como uma influencer digital. E ela tem 55 mil seguidores. Então, são 55 mil pessoas, né, inflamadas com a situação e muitas aplaudindo a situação. É uma inflamação do ódio. Então, a gente precisa ver o que nós precisamos fazer para melhorar, para que a sociedade possa conviver mais harmoniosamente, para que possa aceitar que cada um tem as suas particularidades, mas que cada um precisa ser aceito da forma que é, e conviver da forma que é, e ter as oportunidades também, né? Claro, e acabar com esse clima de intolerância, de intransigência que existe no país de uns anos para cá, lamentavelmente. Ou seja, não é possível esse tipo de coisa. Me valho sempre, Suzete, Ivo, de uma frase, o resumo de uma frase do pensador italiano, filósofo, escritor, Umberto Eco, que disse, resumidamente, que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Porque o que tem de imbecil virando influencer de uma hora para outra é um negócio espantoso. Então, isso tem que, de alguma forma, pessoas que não estudaram nada, não pesquisaram nada e simplesmente vão falando o que bem entendem, e as coisas não são assim. Essa referência o Umberto Eco faz num texto onde ele descreve o seguinte: aquilo que se falava antigamente numa mesa de bar, em torno de uma garrafa de vinho, como italiano ele diz isso, né? Então, as pessoas ali resolviam os problemas do mundo, falavam o que bem entendiam, mas ali num grupo pequeno, restrito de amigos, numa confraternização, num happy hour, qualquer coisa assim. E hoje não, simplesmente saiu da mesa do bar e veio para a internet ganhando o mundo, e as pessoas dizem que bem entendem, infelizmente, não é isso? Infelizmente, são esses... criam-se arautos e as pessoas os seguem, né? Porque já está incutindo neles aquilo que às vezes eles não têm coragem de falar, mas naquela pessoa. Porque essa mulher, em relação ao caso do shopping, ela fez algumas citações lá, agora é Bruno Mars, agora é Isa. A gente vê que é algo direcionado, e é uma pessoa que mostra um desequilíbrio total, que inclusive já falaram que ela já foi
visto pelo lado em termos de saúde, que não tem o equilíbrio, mas mesmo assim tem mais de 50 mil seguidores, é porque as pessoas buscam um arauto para que possam se colocar atrás dessa pessoa. Eu estive até conversando com o segurança, que é uma pessoa que eu já conheci há muito tempo, e ele simplesmente disse a mim, olha, Ivo, eu não quero fazer nenhum registro em relação a essa pessoa, que ela é uma pessoa desequilibrada, né? Eu entrego na mão de Deus, porque não vai valer a pena eu estar indo denunciá-la. Eu acho que eu vou perder meu tempo, vai acabar me trazendo trabalho, porque uma pessoa que tem 57 mil seguidores, ela vai amanhã se fazer de vítima, né? E ele vai acabar sendo a pessoa que vai ser o causador de alguns outros fatores. Mas, então, é preciso que o ser humano se enxergue de uma forma melhor, né? Todos nós somos iguais perante a luz de Deus, e não é simplesmente a cor de uma pele que diferencia, e sim é o caráter, é a forma como o ser humano se comporta diante da sociedade. Isto é que faz o homem e a mulher seguirem e terem seus direitos, por assim dizer, qualificados. É a forma como se coloca no âmbito da sociedade, e não a sua cor. Muito bem, são os valores eternos que devem prevalecer. Caráter, honra, dignidade, isso acima de qualquer coisa. Suzete, gostaria de ouvi-la. Exato. No caso dessa questão do segurança, ainda, acredito assim, que ainda há um receio dele em se expor, até por ele ser uma pessoa preta, e ele vai vai exercer os seus direitos, porque é crime, racismo é crime, claro. Mas mesmo assim haverão ainda pessoas que dirão que ele está errado. Então, ele prefere não se expor e entregar na mão, digamos assim, de Deus, na mão do destino, né? Mas é preciso que as pessoas também, elas denunciem os crimes, elas precisam falar sobre os crimes, mesmo que doa, porque hoje ele está tranquilo, mas nós não sabemos como ele está por dentro, né? Quais são as feridas que vão deixar não só nele, mas também nas outras pessoas que estão ao redor dele. Então é preciso que as pessoas realmente denunciem, mas não denunciar no sentido, eu vou ganhar uma indenização, no sentido de realmente mostrar que as pessoas são iguais e que a gente não pode ser conivente com essa violência e deixar que a violência continue. Nós precisamos todos, eu falo assim, eu tenho uma situação, digamos que privilegiada por ser mulher, preta e professora. Então, já tem as três situações aqui, né? E por ser mulher, preta e professora, sou uma vencedora na vida. Claro. Contei com muitas pessoas que me ajudaram nessa minha trajetória, né? Mas mostrei também para várias pessoas que nós temos capacidade. Sempre trabalhei em escolas de periferia, porque eu gosto de trabalhar na periferia, e sempre mostrei para os meus alunos, que a maioria eram pardos ou pretos, né? Que eles tinham e têm a possibilidade de estar dentro da sociedade e concorrendo em iguais condições com as pessoas. E sempre mostrei para eles que a educação é o caminho. A educação realmente é o caminho para a mudança. Mas uma educação onde ela não viva ao sabor do vento. Uma hora ela está de uma forma, uma hora ela está de outra forma. Os nossos gestores, eles têm um período limitado, né? Mas a educação, ela não tem limite. Ela vai continuar, a sociedade vai continuar. Então, nós temos que ter uma educação calcada em valores permanentes e que realmente possam dar às pessoas as melhores condições de vida que elas tanto precisam. Olha, nós teríamos muito mais a conversar. A pauta é extensíssima, viu, Ivo? Mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação, Ivo. Obrigado. Agradecer muito a sua participação, viu, Suzete? Muito obrigado pela presença de vocês. Tá certo? O programa foi ótimo, de altíssimo nível. Muito obrigado, Ivo. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição quando se fizer necessário. Muito obrigado, Suzete. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade de nós mostrarmos o que nós temos dentro da nossa cidade, claro, que as pessoas podem acessar, e também de mostrar às pessoas
especialmente as pretas, porque nós estamos aqui falando sobre elas, que nós podemos vencer, não é fácil o caminho para ninguém, mas que a gente tem que perseverar e que a gente vai conseguir. Muito bem. Muito obrigado a Suzete, muito obrigado ao Ivo, nossos entrevistados de hoje, e agradecer muito a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião Litoral. Muito obrigado e até lá.